mãos, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te render graças, queremos louvar e glorificar o teu nome. Damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado por nos permitir dormir, nos permitir acordar e nos conduzir a esse lugar para oferecermos a ti o nosso culto, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Abra o nosso coração, abra o nosso espírito, abra o nosso entendimento. Senhor, dê-nos um coração ensinável, dê-nos um coração repreensível, dê-nos um coração rápido a aprender. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo a ti entregamos e glorificamos. Espírito Santo, mova-te de forma livre, coloca o peso da tua glória sobre a ministração da palavra nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, a igreja que crê diga amém, amém e amém. Alguém celebra o nome do Senhor Jesus? Vamos celebrar o Senhor bem forte. Vamos celebrar o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Carlos está sentado, está tudo bem? Ok. Normalmente essa hora eu espero que todo mundo se levante. Vamos sentar, mas tem que se levantar sempre que o pastor sobe. Seja o pastor, seja o moderador. Espero sempre que as pessoas se coloquem em pé. É uma demonstração de honra e de respeito pela pessoa. Aleluia. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sim, pode deixar aqui, não faz mal. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Saúde o seu irmão, diga a ele, seja bem-vindo à casa do Senhor Jesus Cristo. E saúde 2, 3 pessoas, diga, seja bem-vindo à casa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tome seu assento no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós começamos a semana antepassada uma série em que denominamos honra, amém? Eu costumo dizer sempre que no decorrer do ano há algumas mensagens, ou esse ano, infelizmente ainda não conseguimos ministrar sobre todas aquelas mensagens que achamos ser de extrema importância. Uma delas é a mensagem sobre fé. Esse ano não conseguimos ministrar, mas eu costumo sempre dizer que no decorrer do ano há algumas mensagens que nós achamos de extrema importância ministrar sobre elas, amém? E com certeza a mensagem sobre honra faz parte desse grupo de mensagens. No nosso caso em particular, por fazer parte daquilo que nós denominamos os pilares da nossa visão. Então é fundamental que, como organização, todos possamos caminhar imbuídos, envolvidos e abraçados no mesmo espírito, na mesma visão. Só assim nós vamos conseguir perpetuar a obra, o trabalho que o Senhor nos deu, até o dia, claro, que Jesus vier buscar a sua igreja. A pessoa viu amém? Então, honra é uma das mensagens que todos os anos nós fazemos questão de ministrar, e louvo a Deus, porque eu próprio que sou o porta-voz, por assim dizer, surpreendo-me a cada ano, porque vejo que o teor da mensagem acaba sempre melhorando, acaba sempre mudando. Deus conduz-nos sempre para uma dimensão maior do que a dimensão anterior, e a minha oração é que toda a igreja possa beber desse espírito em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós ontem tivemos o trabalho de evangelização. Eu comuniquei à igreja toda que é imperativo que todos façam parte, excepcionalmente naqueles casos de força maior. Não, pastor, eu trabalho no sábado, eu estou escalado no sábado, ou alguma coisa que justifique ser força maior.
De outro modo, a gente espera que todo mundo faça um esforço para estar aqui e participar desse trabalho conosco no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Restam-nos aí mais 2 sábados, nosso programa era para ser em 3 sábados, já tivemos um e faltam-nos os 2 sábados. É sábado que se avizinha e o outro sábado. A nossa agenda é de fazermos 3 sábados consecutivos de evangelismo comunitário. Aleluia. E gostaria de agradecer e celebrar a Deus pela vida de todos aqueles que no dia de ontem se fizeram presente e que fizeram um trabalho extraordinário e excelente. Vamos celebrar pela vida de todos que participaram. Nesse momento que o pastor está a falar, era expectável, não sei se está a acontecer, mas era expectável estarem a projetar as imagens das pessoas. Não projetaram ainda, né? Então não precisam mais projetar. Vamos então entrar para o centro da mensagem. Eu de madrugada organizei tudo com eles. Nesse momento era suposto as imagens entrar. Agora já não precisa mais entrar. Não, já não precisa mais entrar. Já passou o tempo. Já passou o tempo. Assim que o pastor toca no assunto, tem que lançar. Senão não faz sentido. Veja aí, hoje vamos estar da sequência da nossa mensagem sobre a cultura da honra e reverência ao Senhor. Amém? Na semana passada, nós vimos, de acordo, estudávamos um pouco sobre a igreja de Atos. Nós vimos que no meio de toda a igreja havia o quê? Temor ao Senhor. Toda a igreja primitiva estava cheia da honra a Deus. Toda a igreja honrava a Deus em extremo. E também vimos os efeitos que a honra a Deus, nós ainda estamos só a tratar no quesito honra a Deus. Depois vamos avançar para a honra aos homens. Mas não faz sentido a gente pontuar tanto a honra aos homens se nós não focarmos naquele que torna, que permite que homens mereçam o quê? Alguma honra. Aleluia. Então nós vimos que a falta de honra, a falta de temor a Deus foi a razão do quê? Da destruição de Eli e da destruição dos seus filhos também. Aleluia. Também estudamos um pouco sobre Malaquias, capítulo número 1, precisamente a partir do versículo número 6, em que Deus falava ao povo de Israel: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Amém? Então nós vimos que honra significa reverência e temor ao Senhor. Amém? Então nós não podemos nos relacionar com um Deus cujo mesmo nós não honramos ou cujo mesmo nós não tememos. Um dos exemplos, lembro-me que o pastor deu aqui, era se nós tivéssemos um sobrinho, se nós tivéssemos um primo, um amigo que só se comunica conosco quando precisa, mas nunca interage conosco para saber como é que estamos, como é que passou a semana, como é que as coisas correm, como é que corre o negócio, como é que corre a empresa. Não liga para saudar, não cumpre, não obedece algumas coisas que nós pedimos, mas sempre que quer dinheiro para o táxi, liga para nós para pedir dinheiro de táxi. Sempre que quer dinheiro para a escola, liga para nós para pedir dinheiro para a escola. Sempre que quer comprar uma roupa, liga para nós para pedir dinheiro para a roupa. Nós todos concordamos, pelo menos o pessoal que esteve no domingo, que no nosso lugar, a dada altura, nós deixaríamos de fazer o quê? De dar, de ajudar essa pessoa, porque íamos entender que essa pessoa só se relaciona conosco por quê? Por interesse, porque quer o dinheiro para a roupa, dinheiro para o carro, dinheiro para assado, dinheiro para cozido, mas não nos obedece, não quer saber de nós, não comunica saudavelmente conosco. E infelizmente é assim que a igreja de Cristo tem estado. Nós queremos que Deus nos cure, que Deus nos liberte, que Deus nos restaure, que Deus nos transforme, que Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida, mas o mesmo Deus que nós queremos ver tocar a nossa vida é um Deus que nós o quê? Que nós não honramos. Aleluia. Mas eu acredito no nome de Jesus Cristo que a partir dessa série Deus vai trazer restauração da honra a Ele e aos seus servos e aos homens que são autoridade sobre a nossa cabeça, no nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? 1 de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Ok. Aqui vai ser complicado, Jesus. Vou precisar que alguém me ajude bem rápido a ler. Não tenho Bíblia nesse telefone. Ou seja, até tenho, mas vamos lá. 1 de Samuel, tenha bondade, se faz favor.
capítulo de número 2, versículo de número 30. Uhum. Uhum. Porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Aleluia. Quem é que falou isso aí? Foi Deus que falou, não foi? Quer dizer que o próprio Deus, ele esperava de Eli um comportamento. Pode sentar, filha, obrigado. Ele esperava de Eli um comportamento ou uma postura completamente o quê? Diferente. E vamos ver que no final Deus pontuou a Eli: aqueles que me honram, eu faço o quê? Vamos lá, aqueles que me honram, eu faço o quê? E aqueles que me desonram, o que é que vai acontecer com eles? O que é que significa desprezo? Vocês são mais inteligentes do que eu. O que é que significa desprezo? Abandono, rejeição. Aleluia. Então Deus estava a dizer a Eli que por conta da desonra por ele manifestada e pelos seus filhos, Deus faria o que com eles? Deus os rejeitaria, Deus os abandonaria, Deus deixaria de prestar atenção a eles. Pastor, não percebi. Muitos de nós temos experimentado o quê? Um autoabandono da parte do Senhor, não obstante que se costuma dizer, Deus não abandona os seus filhos, abandona. Se há pais a deixarem filhos nas portas, aleluia, há pais a não irem para o casamento dos filhos, e às vezes nem são filhos maus, outras vezes são filhos maus. Há filhos que estão nas cadeias nesse momento, não quero colocar de forma alguma Deus a nível dos homens, mas há filhos nesse momento que estão onde? Nas cadeias, e a família não mais vai lá. Então, tudo bem que Deus é amor, mas Deus também quer justiça. Deus não é um saco de pancada que vai aceitar tudo dos homens e vai continuar a dar o seu melhor. Amar, Deus vai amar a todos, mas dar o seu melhor, Deus não vai dar a todos. O seu melhor, certamente Deus vai dar para quem? Para aqueles que sabem expressar a Ele o quê? Uma alta dimensão de quê? De honra. Aleluia. Então veja aí, o facto de Deus amar-nos a todos não significa que Deus não vai desprezar-nos. Israel várias vezes experimentou o quê? Abandono. Por quê? Por causa das vezes que eles invocavam ou provocavam ou ativavam no meio deles altos índices de idolatria, altos índices de pecado, voltavam as costas ao Senhor e Deus fazia o quê como consequência disso? Os desprezava. O que significa Deus dizer a Eli, eu honro os que me honram? Quando Deus aqui fala, eu honro os que me honram, Deus estava a dizer, eu me encarrego de exaltar, de levantar, de proteger, de prosperar. E aqui prosperidade, não estou a falar no quesito financeiro, mas estou a falar da missão, do propósito que cada um tem. Eu me encarrego de prosperar na sua jornada aqueles que fazem o quê? Que me honram. Reiterando aqui, nós vimos no domingo passado que a razão pela qual os filhos de Eli caíram juntamente com Eli era por causa do quê? Da falta de temor. Era por conta de um alto nível de desonra a Deus. Pecavam sem temor, comiam do melhor dos sacrifícios e da oferta que era reservado para o Senhor. E isso fez com que Deus o desprezasse. E fica claro no nosso texto, amados irmãos, que Deus vai dizer a Eli, era suposto eu perpetuar essa cadeira na tua linhagem familiar. Ou seja, Eli havia de morrer e um filho de Eli devia assumir a cadeira de sumo sacerdote. Se o filho de Eli morresse, o neto de Eli haveria de assumir a carreira de quê? De sumo sacerdote. Se o neto de Eli morresse, o bisneto de Eli assumiria o quê? A cadeira de sumo sacerdote. Eu ia perpetuar esse lugar na tua posição, mas por conta da alta expressão e manifestação de desonra, eu vou tirar de ti essa cadeira, eu vou te abandonar.
Quer dizer que muitos de nós às vezes sentimos ou pensamos que Deus nos despreza ou nos abandona, é simplesmente porque nós não sabemos e não estamos o quê? A honrar Deus. Ouça aí, anote se possível. Deus não fica aonde oram a Ele. Deus fica aonde honram a Ele. A Bíblia fala da parábola do rico e do Lázaro. E você vai ver que mesmo no inferno, o rico clamava por ajuda, clamava por água. Mas era um homem que aqui em cima não valorizou Deus, destratava as pessoas, era snob. Então, orar a Deus não é garantia de que Deus vai o quê? Que Deus vai visitar e tocar a tua vida. Mas honrar a Deus é garantia plena de que quando você menos esperar, Deus vai tocar, visitar e restaurar a tua vida. Ouça, é muito mais fácil Deus se manifestar na vida de alguém que lhe honra do que se manifestar na vida de alguém que só ora. Não adianta viver uma vida de eterna oração se essa vida de oração não é acompanhada com uma vida de quê? De honra expressa ao Senhor. Nós vimos, e eu falava no primeiro dia, que a palavra honra, ela significa no original hebraico, kabed. A palavra kabed significa reconhecer o peso, significa reconhecer o valor, a importância ou o significado de alguém. E eu dizia que mesmo a nível dos homens, homens não têm o mesmo nível. Homens são medidos em quê? Em peso. Nós não podemos dar ao nosso amigo o lugar que é reservado para os nossos pais. Nós não podemos dar aos nossos amigos o lugar que é reservado para as nossas esposas ou para os nossos esposos. Por quê? Porque o peso da nossa esposa ou do nosso esposo, no caso de você ser mulher, é e deve ser o quê? Completamente diferente do peso, do lugar, de quem? Da importância que nós damos a quem? Aos nossos amigos. Então, kabed significa reverenciar o peso de Deus na nossa vida. Nós não podemos dar a Deus um lugar, ou melhor, nós não podemos dar aos homens um lugar ou uma posição que é e deve ser estritamente reservada para Deus. Nós também temos a palavra kavod, que nós falamos em português kabod, que é glória, ou seja, é a honra, kavod é K-H-A-V-O-D, que é a glória, que significa glória e honra. É a mesma palavra que o judeu usa para expressar honra, ou melhor, para expressar glória, mas aqui kavod é a honra que damos a Deus por conta do quê? Por conta da glória que Ele carrega. É a honra que damos a Deus por conta da sua magnitude. É a honra, a Bíblia vai falar que no livro de 2 de Crônicas, que a kavod, a glória de Deus, havia descido no meio deles. Várias vezes você vai ver que quando a presença de Deus descia sobre o templo, o que o povo fazia no tempo de Moisés? O povo fazia o quê? Quem sabe? O povo se prostrava nas portas das suas tendas. Quando Moisés entrava para o templo para sacrificar o Senhor e a glória de Deus descia sobre o templo, o povo nas portas das tendas, olhando para o templo, eles se prostravam em sinal de quê? De honra, em sinal de reverência à glória de Deus que tinha o quê? Descido e se manifestado no meio deles. Então, nós não podemos honrar homens como honramos a Deus, porque há uma glória que só Deus carrega, e essa glória, ou como consequência dessa glória que só Deus carrega, há uma dimensão e um nível de honra que nós só podemos dar a Deus e não expressar a quem? A homem algum. O que é mais importante na caminhada com Deus? Muitos de nós pensamos, não obstante que vai abranger a isso, muitos de nós pensamos que a coisa mais importante na caminhada com Deus é a santidade. Há muita gente em santidade, mas ainda assim a fazer o quê? A desonrar a Deus. A coisa mais importante, anota aí, na caminhada com Deus é honrar a Deus. Ouça, quando você honra a Deus de fato, você vai andar em santidade, você vai fugir do pecado, você não vai roubar, você não vai matar,
Você vai ser dizimista fiel na casa do Senhor. Você vai fugir da aparência do mal. Por quê? Porque a honra verdadeira a Deus vai nos levar a observar os princípios que Deus estabeleceu que observássemos. Quando nós quando nós expressamos a Deus uma honra verdadeira, nós observamos de forma plena, pelo menos tentamos o quê? Os princípios que Deus deixou à nossa disposição. Então, tem pessoas nas nossas igrejas, amados irmãos, que não adulteram, que não fornicam, mas, por exemplo, não é dizimista fiel, não oferta. Tem pessoas nas nossas igrejas que não adulteram e não fornicam, mas é fofoqueiro ou fofoqueira promar-se. Tem pessoas nas nossas igrejas que não adulteram, que não fornicam, mas todas as semanas falsifica faturas da empresa. Tem pessoas nas nossas igrejas que não adulteram, que não fornicam, mas mentem como se eles fossem o pai do diabo. Logo eles vão se tornar o pai da mentira. Então, santificação no quesito sexual não é uma expressão plena ou total de quê? De honra ao Senhor. Quando nós honramos ao Senhor, nós observamos, pelo menos nos esforçamos para observar de forma plena os pressupostos, os princípios, as leis, os mandamentos que Deus deixou à disposição da igreja. E isso vai nos levar a viajar por várias áreas da Bíblia e várias áreas do quê? Da nossa vida. Eu honro ao Senhor. Eu vou falar sobre isso um pouco lá mais para frente. Se calhar você pode abrir e você vai perceber melhor se nós lemos. Provérbios capítulo número 3, versículo número 9. Vou precisar mais alguém para ler para mim, por favor. Provérbios capítulo número 3, versículo número 9. Amém. Ok. Mais uma vez. 9 a 10. Amém? Honra o Senhor com quê? E a igreja está lá? Vamos lá, toda a igreja leia, por favor, vamos lá. Até o 10. Aleluia. Veja, quem nos escreveu o livro de Provérbios? Salomão. O livro de Provérbios, se nós quisermos considerar, é o livro da sabedoria. Se nós também quisermos interpretar assim, nós podemos olhar para o livro de Provérbios como sendo o livro de conselhos. Aleluia. É um livro que do capítulo 1 ao capítulo 31, ele está repleto de princípios que, se observados por nós, certamente nós vamos ter um destino e uma jornada brilhante. Amém? E você vai ver que Salomão se tornou, não obstante ao facto de ter claudicado lá mais para o final da sua jornada, mas você vai ver que Salomão se tornou o rei que se tornou, porque uma das coisas que Salomão sabia fazer era fazer o quê? Honrar ao Senhor. E isso que Salomão aqui expressa foi um princípio que ele aprendeu com seu pai. Quem era o pai de Salomão? Vocês estão aqui? Eu sei que a igreja africana gosta de power, amados irmãos, mas até o próprio Deus vai dizer que o principal caminho para a tua libertação não está na tua oração. Está onde? No conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a igreja africana está programada? A igreja africana está programada para olhar para aquele pastor que não dá sabonete como um pastor fraco. A igreja africana está programada, amados irmãos, nós não podemos aceitar
que nas nossas igrejas, e infelizmente é isso que nós vemos todos os dias, não estou a falar só da Xer, estou a falar de todas as igrejas de África pelo menos, nós não podemos aceitar os cultos que mais enchem, são aqueles cultos que têm libertação. São aqueles cultos que têm oração. E o mesmo povo que está a vir para a libertação é ignorante no conhecimento da palavra. E depois nós não conseguimos perceber como é que nada está acontecendo na nossa vida. Exatamente por quê? Porque desenvolvemos a mentalidade de escravo. Olha, hoje tem oração forte, então eu vou na oração forte. Mas quando tem ensino forte, não vem no ensino forte. Como é que você vai sustentar aquilo que efetivamente você conquistou com a oração forte? Instrução, ouça, instrução é mais importante que a oração. Você só começa a orar porque te ensinaram que você deve orar. Você não ora sem saber que você tem que orar. A instrução precede a oração. Vai ter unção com óleo na pata, igreja enche. Areia do deserto, igreja enche. Fuba do monte não sei o que, a igreja enche. Vai ser um culto de ensino poderoso. A tua vida vai mudar depois disso. É ensino, mas vai ensinar mais que eu já não sei. Não sabes nada. Nós não sabemos nada. Deus nunca condicionou a nossa libertação. Não obstante que fazemos a jejum e a oração, Deus condicionou a nossa oração ao conhecimento. Ao conhecimento. Se você quer ajudar essa igreja a crescer, igreja, se você quer ajudar essa igreja a romper, se você quer ajudar essa igreja a ter expressão, abrace o ensino, abrace o conhecimento, abrace a honra a Deus. E você vai ver em 2025 o que é que Deus vai fazer no nosso meio. Ouça, eu sei o porquê que eu estou a falar isso. Eu sei o porquê que eu estou a falar isso. Cresça no conhecimento. Abrace o conhecimento. Aplique de forma plena os ensinos que te são passados. Você vai ver até os resultados da própria vida vão mudar. Oração é importante. Nós oramos. Nós somos um povo de oração. Mas o que é que nos motiva para orar? A instrução. Aleluia. Então não vibra só quando receba, receba. Às vezes não estás a receber porque Deus está a falar, esse não me honra. Às vezes é só por isso que você recebe e não está a se materializar. Então é tempo de nós como igreja fazermos o quê? Mudamos um pouco o paradigma e exagerarmos na honra a Deus. Exagerarmos na expressão da nossa honra a Deus. Por quê? Porque Deus assegurou-nos, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Então vamos nos esforçar para ser um povo que sabe expressar a honra a Deus. Que sabe tocar e mexer o coração de Deus. Eu dizia há pouco tempo que um dos segredos do sucesso de Salomão, não obstante a dada altura ele claudicou, falhou na jornada, foi por quê? Foi porque Salomão era um homem que sabia o quê? Honrar a Deus. E Salomão aprendeu esse princípio com quem? Com as instruções do seu pai, Davi. Ao estudar o livro de Provérbios, você vai ver inclusive que uma das coisas que Davi ensinou a Salomão não foi seja um homem de oração. Além de Davi ensinar a Salomão sobre honra a Deus, Davi ensinou a Salomão para abraçar acima de tudo o quê? O conhecimento. E esse é o problema. Veja, o problema da igreja africana é o reflexo do próprio continente africano. Ignorância do povo. Falta de conhecimento. Logo, eu dizia no encerramento do jejum, aquilo que nós não sabemos, nós não aplicamos. Aquilo que nós não sabemos, nós não vamos viver, não vai nos beneficiar. Mas Davi, aliás, ele vai dizer a Salomão, coloca o conhecimento, abraça a sabedoria, coloca como um cordão à volta do teu pescoço. Estabelecendo, e Salomão aprendeu, e ele vai dizer o quê? Que a sabedoria, ela é o quê? A coisa principal. Mas se nesse momento eu tivesse a tirar, 2025 o bruxo da tua família vai morrer. Até o pianista e o baterista iam estar agitados. 2025, esse feiticeiro, ou ele cai, a igreja,
cadeiras no ar. Ouça, eu não estou a dizer que isso não é importante. Isso tem o seu lugar. Mas isso não é a coisa mais importante. Não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é nós entendermos os princípios que tornaram os grandes grandes. A coisa mais importante, amados irmãos, é entendermos os princípios que fizeram as pessoas que tiveram resultados terem resultados. Essa é a coisa mais importante. Vou falar mais uma vez, porque senão alguns vão me interpretar, vão dizer, a partir de hoje já não oro. A oração tem a sua parte nisso, mas a verdade é que a oração não é a coisa mais importante. Se você desonra a Deus, se você despreza a Deus, você acha que Deus vai te dar a cura? Deus vai te dar o casamento? Deus vai te tornar multimilionário? Deus vai te tornar rico? Deus vai abençoar a tua vida? O que Deus ganha com isso? Quando tem outros homens e outras mulheres que expressam bem melhor do que nós, honra a esse Deus. Então Salomão vai dizer, honre ao Senhor com a tua fazenda, com os teus bens, com a tua primícia. E aqui eu não quero falar para você vida dízimo, vida oferta, não é sobre isso que eu quero falar. Mas o que Salomão estava a querer ensinar à igreja e ao povo era não colocar os bens acima de Deus. Por quê? Porque a maior dimensão de expressão de honra é dar. E quando eu falo de dar, eu não estou a falar só de dar dinheiro. É doar alguma coisa. Amor, atenção, respeito, cuidado, oferta, semente. A maior expressão de honra a alguém é dar alguma coisa para aquela pessoa. Logo, se você não consegue honrar, dar essas coisas a Deus, essas coisas acabam se tornando o quê? O teu Deus. É por essa razão que no princípio do seu ministério, ou melhor, do seu reinado, Salomão prepara os melhores bois, inúmeras cabeças, para provar o quê? Eu posso ser o rei, mas essas coisas não me governam. Eu posso ser o rei, mas o dinheiro não tem controle sobre a minha vida. Eu tenho controle sobre o dinheiro. Eu é que exerço controle sobre o dinheiro. O dinheiro não me faz, eu é que faço o dinheiro. O dinheiro, eu não sirvo o dinheiro. O dinheiro existe para me servir. Então, aquilo que você não consegue abrir mão em honra a Deus, vai se tornar o quê? O teu Deus. O homem começa o seu ministério, ele vai dizer que eram incontáveis o número dos animais que ele levou para sacrificar ao Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que o povo da igreja primitiva não trazia, e aqui a nossa interpretação, a oferta no gasofilaço, nem na mão dos apóstolos. A Bíblia vai dizer que eles colocavam as ofertas aonde? Aos pés. Vocês estão a perceber? Eles colocavam a oferta aonde? Aos pés dos apóstolos. Como uma expressão de que o dinheiro não está acima de nós. O dinheiro é o quê? É um meio para alcançarmos um fim. Mas o dinheiro não é o nosso fim último. O dinheiro não é a nossa última estação. O dinheiro não é o nosso rei. O dinheiro não é o nosso Deus. O dinheiro não é o nosso dono. O dinheiro não é o que nos faz. Nós é que damos valor a ele. Não é ele que nos dá valor. Anota aí. O que é que significa honrar ao Senhor com os teus bens? Honrar ao Senhor com os nossos bens significa que eu não vou me distanciar de Deus por conta das coisas materiais. Quantas são as pessoas que quando conseguiram o carro dos sonhos, deixaram de servir na intercessão, deixaram de servir na evangelização, deixaram de pregar, deixaram de vir para os cultos, deixaram de buscar Deus, deixaram de fazer parte da ação social, deixaram de fazer parte do grupo A, B, C e D. Honrar ao Senhor com os teus bens é muito mais do que pegar só os teus bens e trazer para a casa do Senhor. Honrar ao Senhor é dizer, eu não vou me afastar de Deus por conta dos bens que Ele me permitiu conquistar.
Eu e você, quantas pessoas já ouvimos histórias ou conhecemos que quando a promoção chegou, deixou de frequentar a igreja? E não estou a falar da X, estou a falar em termos gerais. Quantas pessoas nós conhecemos que quando conseguiram o cargo de ministro, o cargo de diretor, o cargo de secretário de Estado, o cargo de chefe de departamento, deixou de frequentar a igreja que frequentava? Por quê? Porque não entendeu o princípio de honrar o Senhor com os seus bens. Eu não me afasto de Deus porque Deus me promoveu. Agora que Deus me promoveu, eu deixo mais claro a razão pela qual eu estou aonde estou. Eu deixo evidente quem abriu a porta para eu chegar onde cheguei. Não, agora a exposição é muita, não posso mais aparecer nos cultos. Aonde? Irmão, essa exposição vai acabar. O Deus que exalta é o mesmo que às vezes faz o que conosco? Vamos lá, vocês estão aqui. Quem está com sono, diga amém. Ok. Deus não vai te castigar porque você foi sincero. Aleluia. Segundo ponto, o que significa honrar a Deus com as nossas fazendas ou com a nossa fazenda? Honrar a Deus com a nossa fazenda é não violar princípios para alcançar bens materiais. Você vai encontrar homens e mulheres aqui na XZ Now, no nome de Jesus, mas você vai encontrar homens e mulheres que se prostituem para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para pagar renda, até você mais baixo, para pagar zap, para comer frango, para começar o negócio. Quando você se propõe a honrar Deus com as tuas fazendas, você não viola princípios para alcançar coisas materiais. Você vai encontrar pessoas a roubarem na própria empresa. Porque se há uma coisa que os homens sabem fazer, sabe qual é? É quebrar os sistemas. A empresa cria um sistema, o homem faz de tudo para quebrar aquele sistema, para poder violar, para poder se beneficiar. Não, é só hoje. Quando assustar, milhões, bilhões, trilhões acabaram sendo desviados. Quando nós nos propomos honrar a Deus com a nossa fazenda, nós não violamos princípios para conquistar coisas materiais. Porque você sabe que no final do dia, eu vou dar oferta desse dinheiro. Eu vou dar o dízimo desse dinheiro. Eu vou ajudar a igreja com esse dinheiro. Eu vou fazer ação social com esse dinheiro. Como é que eu vou trazer para o altar do Senhor um dinheiro sujo? Um dinheiro que eu sei que me prostituí para conseguir esse dinheiro. Hello? Não violar princípios. Papai está dormindo. Ele fez um negócio, lhe pagaram 35 milhões. Vamos só tirar lá 1 milhão. Está aqui o código. E você já deu conta que tem pessoas que eles encontram o caminho para o mal, mas eles não querem ir para o mal sozinho. Ele vem para o colega e diz: pá, como é? Tem um business aí. Podemos fazer assim. Mas você já descobriu, não fez sozinho, por quê? Porque ninguém quer ir para o inferno sozinho. É por isso que quando tem desbunda, alguém te liga sempre. Quando tem caneca, alguém te liga sempre. Ninguém quer ir para o inferno sozinho. Porque, sabe por que ninguém quer ir para o inferno sozinho? Porque até quem está a fazer o mal tem a consciência de que aquilo que ele está a fazer é errado. Há algo nele que está a dizer: não faça isso. Mas o que a pessoa sente? Se eu não estiver sozinho, parece que dá uma sensação de que não é assim tão mal. Se eu cair, eu não caio sozinho. Se eu errar, eu não erro sozinho. A tua amiga encontrou o papoite dela. Agora ela fala com o papoite dela para arranjar um outro papoite e ela começa a te ligar. Mana, não estás a ver que eu estou a brilhar? Olha a minha peruca, 350 mil. Me caiu lá um papoite. Tem um então. Só para quê? Para ela estar no erro contigo. Mas você busca Deus, frequenta uma igreja, vai para um culto, vai tirar daquele dinheiro sujo para trazer dízimo.
Quando você sabe que aquele dinheiro vai visitar o altar do Senhor, você diz: não, 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 não. Eu não posso fazer isso. Ouça, Davi, nós vamos falar sobre isso um pouco hoje, se possível. Davi queria construir um templo para o Senhor. Deus lhe disse: Davi, a tua mão está suja. Eu não permitirei que você edifique um templo para mim. Eu vou levantar um herdeiro de ti, que vai fazer esse desejo do teu coração. A única coisa que Deus permitiu que Davi fizesse era o quê? Que Davi deixasse alguns recursos, que eram despojos de guerra, que deixavam na casa do tesouro. Deus rejeitou que Davi construísse um templo para ele, porque a mão de Davi estava quê? Cheia de sangue. Ah, Deus não é afobado. Não, 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 não. Não, eu vou trazer 5 milhões. Deus não é afobado. Deus não é afobado. Deus não tem preço. Deus não está à venda. Deus não se compra com dinheiro. Deus não se compra com terreno. Deus não se compra com carro. Ouça, e já é um grande índice de desonra não perceber isso. Porque ali você está fazendo o quê? A desvalorizar o peso de Deus. Terceiro ponto. O que significa Jesus honrar o Senhor com a sua fazenda? Honrar o Senhor com a sua fazenda é não colocar o material acima de Deus na nossa vida. Honrar o Senhor com a nossa fazenda é não colocar as coisas materiais acima de Deus na nossa vida. Quarto, o que significa honrar a Deus com as nossas fazendas? Honrar a Deus com a nossa fazenda é quando usamos os bens materiais e não somos o quê? Usados por eles. Nós honramos a Deus com a nossa fazenda. Não é só sobre trazer as primícias e os dízimos. O que faz alguém não trazer as primícias, as ofertas e os dízimos? É quando o dinheiro se torna o quê? Dono da pessoa. Então você honra a Deus com a tua fazenda quando o dinheiro não te governa. É quando o dinheiro se torna dono de alguém. Na fase da primícia, a pessoa não dá primícia, porque preciso muito desse dinheiro. Na fase do dízimo, a pessoa não dá o dízimo. Por quê? Porque preciso muito desse dinheiro. Se você prestar atenção, você vai ver no final do dia, sempre que você rouba o dízimo ao Senhor, aquele dinheiro não muda a tua vida. Oh, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Não me deixem sozinhos nessa onda. Vamos ser sinceros. Ok. Sempre que você rouba o dízimo ao Senhor, não muda a tua vida. E vezes há que você não sabe o que você fez com aquele dinheiro. Hello? Hello? Não, esse mês eu não vou dar. Não, para comprar peixe. Você não acredita que no mês Deus pode prover peixe para ti? Então o único dinheiro que você viu para comprar o peixe é o dinheiro que era do dízimo. Não, esse dinheiro aqui do dízimo, não vou ter que reservar para o táxi, porque mexi em todo o dinheiro. Você não acredita que Deus pode prover táxi para ti durante o mês? Honrar Deus com a nossa fazenda é os bens, as coisas materiais não nos dominarem, mas nós dominarmos a elas. Nós temos pessoas nas nossas igrejas a lutarem para dar 10%, quando na história da Bíblia nós temos pessoas que deram a vida para Deus. Nós temos pessoas a lutarem para ser fiel com 10%. E se você olhar no nosso meio, o 10% da pessoa às vezes é o quê? 100 mil kwanzas, 50 mil, 80 mil. Posso ir mais baixo? 5 mil. Tem pessoa que o dízimo dele é 5 mil, rouba. Alguém diga misericórdia. Eu queria falar uma coisa, mas ia ferir sensibilidades. Ou ninguém falou, fala. Ah, então eu não vou falar. Vocês não disseram para falar, então eu não vou falar. Não. A quem o dízimo dele é 10 mil, rouba 10 mil. Irmãos, nem no meu filho Daniel, 10 mil não faz nada na vida dele. Com todo respeito pelo dinheiro, nós não podemos desprezar nem desvalorizar o dinheiro. Mas a verdade é que 10 mil não faz nada na vida de Daniel. Um dia, se eu entrar com ele, olha filho, está aqui 10 mil, vamos entrar no supermercado. Nem vai chegar para comprar as coisas que ele quer comprar.
quero gomas, quero iogurte, quero batata frita. Você imagina só na tua cabeça, com 10 mil. Se ele disser, filho, vamos fazer compras, a vovó deu esse dinheiro, a mamãe deu esse dinheiro, é para ti. Vem aqui, faz as tuas compras. As coisas que ele gosta, entra com ele. Filho, mas só pode tirar 4 ou 5 coisas. Nem vai chegar. Numa criança, imagina você com o nível das tuas despesas, mas rouba as 5 mil. Quer dizer que 5 mil é o teu dono. O teu Deus é 5 mil. 5 mil é que te governa. Mesmo que for 100 e poucos, 200 mil. Deus vai dizer o quê? Sobre a questão da honra. Os que forem fiéis aonde? O que é que vai acontecer com eles? Não percebi. No muito eu os colocarei. O que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver Deus a honrar. Quem faz o quê? Quem lhe honra. Os que forem fiéis no pouco. Eu vou fazer questão de colocá-los, de conduzi-los para o muito. Eu honro aos que me honram. E os que me desonram serão o quê? Serão desprezados. Então veja aí, quando nós estamos a falar de honrar a Deus, nós estamos a falar de colocar Deus como prioridade sobre a nossa vida. Quando nós estamos a falar de honrar a Deus com a nossa fazenda, nós estamos a falar de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel quando foram tomar Jericó? Deus deixou bem claro, vocês vão tomar a cidade, mas tudo que tiver na cidade vai ser o quê? Anátema ao Senhor. Ou seja, os bois vão ser para mim, o ouro vai ser para mim, a prata vai ser para mim, nada vai ser vosso. As primeiras conquistas vocês vão ter que reservar para mim. Sabe o que aconteceu com o povo? O povo chegou na cidade, separou tudo para Deus, tiveram que plantar. Depois deles terem plantado e as coisas começarem a germinar, só assim é que eles começaram a beneficiar da terra, ou dos benefícios da terra. Porque se você for estudar bem a Bíblia, você vai ver que mesmo na terra prometida, mesmo tendo terra, o maná ainda caía lá em Jericó. Por quê? Porque todos os mantimentos Deus mandou fazer o quê? Separar para ele. Eu não estou a ver, se fosse muitos de nós aqui, entrar para uma terra, aliás, nem vamos distante, houve um homem que encontraram-lhe com o quê? Com anátema. Porque ele disse, não faz sentido, é muito despojo, é muito ouro, é muita prata, eu vou tirar só um pouquinho e guardar na minha casa. Honrar o Senhor é colocar Deus como tua prioridade. Deus disse, a terra eu vos darei, mas tudo que tiver na terra, vocês vão reservar para mim. Eles ficaram mais anos ainda a comer do maná, até que aquilo que eles plantaram começou a crescer, começou a germinar. Quando eles tiveram rendimentos e mantimentos próprios, o que aconteceu? Deus parou com o maná. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você me honrar, não vai faltar o que comer. Enquanto você me honrar, não vai faltar mantimento. Enquanto você me honrar, não vai faltar alimento. Enquanto você me honrar, eu vou me mover na tua vida como Deus provedor. Porque foi Deus que lhes mandou separar tudo para ele. E durante aquele período, o maná não deixou de cair. Eu honro aos que me honram, mas os que me desonram, eles serão o quê? Serão desprezados. Anote aí o que é que significa honra. Honra significa sujeição ou submissão à pessoa honrada. Amados irmãos, é estranho. Quantos de nós conseguimos gastar 8 horas do nosso dia, às vezes menos, às vezes até mais, durante 5 a 6 dias na semana, para servir a César? Há quem trabalha 8 horas, há quem trabalha 12 horas, há quem trabalha 10 horas, há quem tem 5, 6 horas de trabalho, há quem trabalha de segunda a sexta, há quem trabalha de segunda a sábado. E há ainda aquelas fases que são as piores fases, que você está prestes a ir embora
O chefe inventou um trabalho, inventou um dossiê, inventou um relatório, inventou um documento, inventou uma reunião, inventou mais alguma coisa. Nas tuas 8, aumentam mais 3. E você, por amar muito a César, o que é que você faz? Vamos lá, respondam, por favor. O que é que vocês fazem? Quer dizer que você acha que César, por te dar dinheiro, é mais importante que o Deus que permite você dormir e acordar todos os dias. Quer dizer que nós estamos a honrar mais a César do que estamos a honrar quem? A Deus que nos dá vida, que nos... Ouça, você não está vivo por consequência daquilo que você come. Tem pessoas a comerem melhor do que nós e a morrerem todos os dias. Tem pessoas com melhor qualidade de vida do que a nossa, a morrerem todos os dias. Tem pessoas com tratamentos extraordinários, a morrerem todos os dias. A única razão pela qual eu e você estamos vivos é que Deus tem renovado sobre as nossas vidas as suas misericórdias. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a razão de nós não sermos o quê? Consumidos. Então veja, é ignorância, tolice e bebeíce pensar que você está vivo hoje por conta de você comeu quizaca, lombi, rama, couve, um bacalhau à Brás, ou bacalhau no forno, ou um funs com muteta. Não, aquele funs é que está me ajudando. Não. Há muita gente que comeu mais funs do que você e morreu. Irmãos, não há garantias nessa vida para nos mantermos vivos. Não há nada que possamos fazer efetivamente que vai nos tornar vivos. Deus é quem decide até a folha que cai da árvore. Mas nós estamos a gerar uma geração, passe o pleonasmo, de cristãos que acham que César é mais importante que Deus. A própria Bíblia vai dizer que todo o poder, toda a autoridade constituída foi constituída por quem? Por Deus. Quer dizer que o teu chefe só é chefe porque Deus permitiu que ele fosse chefe. Mas você honra mais o teu chefe do que honra o teu Deus. Honra mais o teu trabalho do que honra o teu Deus. A pessoa consegue despender 8, 10, 15, 12 horas no trabalho de segunda a sexta. Mas não consegue despender 1, 2, 4 horas num culto algumas vezes na semana. É demais. O culto está a demorar muito, mas o trabalho não demora muito. Porque o trabalho faz o quê? Te dá dinheiro. E você acha que o teu dinheiro é mais importante que a tua vida. Dinheiro não te dá vida. Não. Dinheiro não te dá vida. Pastor, se eu não tiver dinheiro, vou morrer à fome. Irmãos, claro que eu não quero que você fique nessa condição. Vamos ir para a rua. Vamos encontrar meninos de ruas. Vamos encontrar malucos que não comem o que você come, mas estão vivos. Deus é quem te dá vida. Eu fui para a Bélgica, eu fui para a África do Sul, fui para a Namíbia, todos os anos, eu tiro 3 vezes ao mês para ir fazer check-up. Ouve, check-up não te dá vida. Quem te dá vida é Deus. Tem gente que fez 35 check-ups, morreu. Mas tem gente como eu e como você que não fez nenhum check-up e está vivo aqui. Nós não estamos vivos graças aos check-ups. Nós estamos vivos graças a Yahweh. Mas agora veja, abrindo sempre um parênteses. Senão os médicos de profissão vão pensar que o pastor é contra a medicina. Eu não sou contra a medicina. Vai para a medicina, faz os check-ups, faz tudo. Mas o que eu quero aqui dizer é, não coloca a confiança da tua vida no peso da medicina. Esqueci o nome do cara. O cara da Apple, como é que ele chamava? Steve Jobs. Há uma carta que viraliza aí, que dizem que ele é que deixou. Irmãos, o homem era podre de rico. Vocês sabem disso? Mas rico que até dá medo falar. A medicina não conseguiu fazer nada por ele. Mas eu tenho plena certeza que no leito da morte, uma decisão sábia, um profeta sábio ali, um apóstolo sábio, um homem de Deus ali, a interceder por aquele homem, a conduzi-lo para Jesus, com arrependimento verdadeiro, as células que estavam mortas podiam ganhar vida.
podiam ganhar vida. Porque aquilo que o teu dinheiro não pode proporcionar, Deus pode proporcionar. Aquilo que o teu dinheiro não pode comprar ou gerar, Deus pode comprar e pode gerar. Deus é especialista a honrar aqueles que lhe honram. 2025, muda ainda um pouco o estilo da tua vida. E vamos ver até o final do ano se Deus não vai te honrar, se você elevar a dimensão da tua honra. É impossível você falhar na jornada se você é um homem e uma mulher que entendeu a expressão da honra a Yahweh. Coma bem. Mata a pacaça, coma cordonizes, mate o peru, coma do bom e do melhor se você se pode proporcionar isso. Mas não cometa a ilusão de pensar que essas coisas é que estão a nos tornar vivos. Não. Algo além disso. Amados irmãos, quem colocou vitamina nas folhas? Então, você está a confiar mais no lombi do que no Deus que fez o lombi. Você está a confiar mais na rama de batata. Não, porque agora, eu próprio, a semana passada, falei na senhora lá em casa, olha, a idade já está avançada, não me dá mais comida de criança. Todos os dias dessa mesa, quero verduras aqui. Couve, rama, repolho, todos os dias, não importa o prato, tem que ter uma verdura aqui para mim. Por que eu estou a dizer isso? Porque eu sei que nós temos que ter o quê? Alguns cuidados com a saúde. Não vamos viver ao extremo, Coca-Cola de segunda a sexta, fast food de segunda a sexta, não. A gente tem que ter alguns cuidados, mas é fundamental entender que não é o lombi que vai me curar. Irmãos, tem gente que nunca comeu lombi, cresceu e morreu a comer fast food e a beber Coca-Cola. Chegou aos 70, 80, 90 anos de idade. Quem fez a rama de batata tem mais poder para te curar e te conservar do que a rama de batata que você come. Então, quando você honra a Deus, você não coloca determinadas coisas à frente de Deus. Se eu posso me esforçar pela minha empresa, eu devo me esforçar para Deus. Por quê? Porque no livro de Romanos, Paulo vai dizer, a ninguém o quê? Devais honra. Ou seja, dando-nos a entender que honra é o quê? Uma obrigatoriedade de expressarmos a quem é digno. Honra é uma obrigação expressarmos o quê? Honra a Deus. Não podemos ficar em dívida para com Deus no quesito honra. Se eu dou 10 horas do meu dia para César, que é o meu trabalho, que é o meu lado social, eu tenho que conseguir dar 2 horas do meu dia para um culto, 4 horas do meu dia para um culto, 7 horas do meu dia para um culto. Ou para um trabalho da igreja, evangelização, visitação ao hospital, visitação à cadeia, qualquer programa. Isso demonstra o quê? Honra ao Senhor. Eu não posso me esforçar mais pelo mundo do que me esforço para Deus. Não posso. E a dinâmica da vida, a Babilônia e o capitalismo têm entrado inclusive até dentro da igreja. Que nós temos trocado o lugar que é de Deus. E temos estado a dar esse lugar a quem? Aos homens. Mas eu acredito no nome de Jesus Cristo que 2025, a começar por agora, Deus está trazendo uma restauração dos níveis de honra a Ele no meio da igreja, no meio do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Nada nem ninguém vai ocupar nos nossos corações, nem nas nossas vidas, o lugar que só a Deus pertence. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Veja aí. Eu falava há pouco tempo que nós temos pessoas que lutam com 10%. Amados irmãos, se até hoje você ainda luta com 10%, você não entendeu a magnitude do teu Deus. Se até hoje você ainda luta com 10%, você não entendeu a visão do reino. Veja, quando a Bíblia nos fala dos 10%, não é por 10% ser o nosso fim. O 10% é só a nossa base.
No livro de Salmos, capítulo número 134. Alguém abra isso aí bem rápido. 132, 4, aliás. Por favor, bem rápido. Quem já lá está? Versículo 4, Salmo 32. Uhum. Aham. Aham. Continua, não acabou ainda. Ok. A outra versão, acho que essa versão é diferente das demais, né? Essa é a normal? Essa como é que está? Essa é diferente. Leiam essa aqui. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, não é isso? Aham. Até que faça uma morada. É a mesma? Ok. Não, não é a mesma, porque aqui diz sono e repouso, ali não diz sono e repouso. Não é isso? Ok. Mas o Espírito é o mesmo. Veja, quem estava a falar aí? Davi. Veja, enquanto nós estamos a lutar por 10%, Davi estava a colocar a vida dele em xeque. Ele disse: eu não vou descansar, eu não vou dormir, até que eu faça uma casa para Deus, até que eu edifique um templo para o Senhor. Quando você acha que é acerca de 10%, você ainda é escravo do sistema. Você ainda é bebê, você não avançou níveis no espírito. Porque é suposto você entrar para o cristianismo com a consciência dos 10%, mas na tua jornada você dizer: 10% para o meu Deus é pouco, eu vou dar a Ele a minha vida, eu vou dar a Ele o meu tudo. Por quê? Porque quem der tudo a Deus, vai ter o tudo de Deus. Davi disse: eu não vou dormir, eu não vou repousar, eu não vou descansar, até que eu construa para Deus uma casa. Então, 10% é a base. É por isso que nós não estamos a crescer. Domingo passado o pastor fez consagração de dizimistas. Me mexeu. Graças a Deus, um grosso aqui. Mas muita gente sentada ali. Até obreiros. Até obreiros. Sentados. Por isso é que eu tenho que tocar nesse ponto. Irmãos, 10% é a base. Vê a dimensão de honra desse homem. Eu não vou dormir. Eu não vou descansar. Eu tenho que edificar um templo. Por quê? Porque a luta de Davi com Deus era: Senhor, como é que eu tenho palácio? Eu vivo numa boa casa. Os meus generais estão à volta de mim com boas casas. E o Senhor, ou melhor, a arca do Senhor habita em tendas. Não. A arca do Senhor não pode habitar em tendas. Qual era a luta de Davi? A luta de Davi era que ele não aceitava, ouça, ele ter uma casa melhor do que a casa que era a casa de Deus. Davi não aceitava viver num palácio quando a arca que representava a presença de Deus estava onde? Numa tenda. 10% é só uma base. E quando Deus nos traz por 10%, Ele nos traz com a consciência de que na jornada você vai crescer para entender que 10% é só uma base. Eu vou dar minha vida por ti, Senhor. Eu vou dar o meu reino por ti. Se Deus deu o filho dele por nós, como é que nós não conseguimos dar nossa vida por ele? Davi discutiu com Deus: Senhor, eu não posso viver num palácio. Eu não posso ter uma boa casa com estrutura. Os meus soldados têm boas habitações. Mas a presença do Senhor habita onde? Em tendas. É por isso que Deus fez com Davi em Israel o que Ele não fez com ninguém. Ouça, eu honro aos que me honram. Ouça, mesmo depois de Davi morrer, Deus continuou a honrar Davi. Salomão pecou contra Deus, cometeu o pecado da idolatria. Deus queria matar Salomão. Mas eu disse: eu só não vou te matar, só não vou te tirar do trono. Não é por causa de ti, é por causa de quem? Do teu pai Davi.
Até depois de morto, Deus continua a fazer o quê? A honrar Davi. Porque eu velo a minha palavra para fazer cumprir. Eu honro aos que me honram. Davi me honrou até o último dia. Mesmo depois de morto, eu tenho que manter a aliança que eu tenho com ele. Até hoje em Israel, você vai para lá, tem uma cidade que se chama The City of David, a cidade de Davi. Aquela estrela do Pentágono chama-se a estrela de Davi. Quando você honra a Deus, Deus se certifica de deixar o teu nome nos marcos da história. Nem a morte apaga os teus feitos, nem a morte apaga o teu impacto, nem a morte apaga o teu nome da história. Na tua família falarem de ti, no teu emprego falarem de ti, na tua vizinhança falarem de ti. Tivemos uma vizinha assim, tivemos uma colaboradora assim, tivemos uma tia, uma avó assim. Deus faz questão de deixar o quê? O nosso nome nos marcos da história, quando nós honramos a Ele. Eu não vou dormir, eu não vou descansar, até que chegou o dia que Deus disse: está bem, Davi, o templo vai acontecer, mas não vai ser você que vai construir. Deixa os recursos e o teu filho vai fazer isso. Só assim é que Davi fez o quê? Descansou. Porque o projeto dele qual era? Eu não vou descansar enquanto eu não fizer o quê? Uma casa para o Senhor. 10%, amados irmãos, não é nada. Diante de homens, você vai para o livro de Atos, você vai ver homens que não negaram a fé, aceitaram ser apedrejados, crucificados, decapitados, cortar a cabeça, cortados ao meio, para não que não desonrarem a fé deles, para expressarem o que? Honra ao Deus deles. Anota aí. O que aprendemos aqui com Davi? O mesmo que aprendemos com o filho dele, Salomão, que honrar é dar. Amados irmãos, dizer te amo, todo mundo pode dizer, mas as ações das pessoas no final do dia é que vão determinar o quê? Efetivamente quem te ama. Deus sempre dizia que amava Israel, mas teve um dia que ele disse: eles parecem que não estão acreditando no que eu estou a dizer. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas fosse salvo. Porque diz: eu vos amo, vocês são a menina do meu olho. O povo não estava a acreditar. Teve que existir uma expressão louca da parte de Deus, para provar para a humanidade o amor dele. Por quê? Pela humanidade. Eu amo esse Deus. Com a mesma boca que no sábado beijou 3 homens, ou 3 moças também. Eu posso pregar? Vocês não estão muito... Ok, obrigado, pastora. Eu amo esse Deus maravilhoso. Eu levanto as minhas mãos para te adorar, com a mesma mão que roubou. Quando amamos, nós damos. Nós damos o quê? Nós damos o nosso melhor para Deus. E veja, não é só sobre finanças que eu estou a falar. A nossa juventude. O que Paulo disse a Timóteo? Não desprezes o quê? Os dias da tua mocidade. Não desprezes os dias da tua mocidade. Não gasta a tua mocidade em vão, nas festas do Paulo Ricardo, ou Ricardo Alves, ou Malvado, ou do Jeff, ou nos bares da cidade, em vinhos e em discotecas. Não gasta a tua mocidade nisso. Aqui na XZ não, graças a Deus, você vai encontrar pessoas que parecem mobílias das discotecas. Hoje também já não tem muitas discotecas, né? Mas das festas, as festas de pulseira, aquelas famosas. Tem o siga a lua, eles vão com a lua. Siga o sol, vão no sol. Siga a estrela, vão na estrela. Seguem todos, menos Jesus. Alguém diga misericórdia. Não despreze os dias da tua mocidade. Quer dizer que a tua juventude, você tem que usá-la em quê? Em serviço do Senhor. Usa a tua juventude para servir Deus.
Você tem um dom, você tem uma habilidade, você tem um talento, você tem uma capacidade. Usa isso para servir Deus. Porque nós não servimos só a Deus a pregar no altar, é mentira. Você tem ideias, você tem estratégias, você tem alguma coisa que sabe, isso vai ser bem, isso pode ajudar o reino. Isso pode ajudar a igreja, isso pode ajudar o reino a avançar, o reino a crescer, o reino a se estabelecer. Usa isso. Dê o seu melhor para servir a Deus. Porque honrar é o quê? É dar. É dar. Você tende a aumentar os níveis da tua consideração por alguém que muito te brinda com coisas em detrimento de alguém que toda hora manda mensagem a dizer eu te amo. Digam amém. Irmãos, quando alguém se lembra de ti com frequência e vai diretamente no vai direto e põe já o teu número, encontra o teu nome e você recebe uma mensagem por ordem de Maria dos Santos Cambinda, você recebeu uma transferência de pá. Mas a pessoa pode não falar nada. Quando você acorda, Jesus Cristo, passou mais um mês. Melhor não falar nada, senão vai parecer que para dar ideias aqui para as pessoas. Mas só quem recebe sabe, irmãos. Quando alguém, por isso é que eu sempre que alguém faz algo por mim, eu agradeço. Eu expresso gratidão. Por quê? Porque eu não espero que as pessoas façam. Mas toca o meu coração, porque eu digo o quê? Obrigado por se terem lembrado de quem? De nós. No universo de milhares de coisas que a pessoa podia ter feito, se lembrou de ti. Mexe o teu coração. É a mesma coisa com Deus. Você podia usar o teu talento para vender para César, dizer assim, se eu posso usar essa habilidade para o mundo, deixa usar essa habilidade também para construir, para avançar a igreja. Se eu posso usar essas ideias para mim, deixa usar essas ideias também para a igreja. Se eu posso servir o mundo assim, deixa contribuir com isso e com aquilo. Estratégias, talentos, habilidades. Porque honrar é o quê? Honrar é dar. Há um homem de Deus, ele chama-se Cosma Maduka. Ele é um empresário nigeriano. Ele é conhecido na Nigéria por ter convertido um naira em 500 milhões de dólares. O homem, inclusive, já chegou a ser capa da Forbes. Empresário milionário. Hoje que eu falo para vocês, a riqueza dele está avaliada em quase $1 bilhão. O homem é ocupado, palestrante internacional, workshops e tudo mais. Irmãos, sempre que ele tem tempo, vai para a rua pregar. Sempre que ele tem tempo, vai para a igreja dele pregar. Sempre que ele tem tempo, vai para a comunidade dele falar de Jesus. Irmãos, não é pobre, não anda de ideias, nem de geli, nem de Prado. É rico, milionário. Está quase, se é que já não entrou, eu posso não estar a ser preciso na avaliação da riqueza dele. Se é que já não entrou na casa dos bilhões. Por quê? Porque eu não posso dar a minha energia para o mundo, esquecer daquele que me permite ter essa energia para dar para o mundo. E você vai encontrar no nosso meio gente que ainda não produziu nada, mas com uma vaidade vazia. Com uma vaidade vazia. Não sai para pregar, não sai para evangelizar, não se envolve com o reino, não se envolve com Deus, não se envolve com nada, mas quer casamento, mas quer cura, mas quer riqueza, mas quer porta aberta. Quem vai te dar isso tudo? Quem vai te dar isso tudo? E por que vão te dar isso tudo? Irmãos, o homem é rico que a cabeça até dói. $1 bilhão.
Ele tem um grupo empresarial enorme, nigeriano. Mas a única forma, ou uma das melhores formas que ele viu para honrar esse Deus é o quê? Servir esse Deus. Servir esse Deus. Na comunidade dele, ele serve a igreja dele com os dízimos dele. Imagina o dízimo que essa igreja recebe. Ou alguém falou amém? Vamos supor que o salário dele, que as empresas no final do dia têm que lhe pagar. Vamos supor que no final do mês o salário dele seja $1 milhão. 500 mil dólares. $1 milhão, 10% quanto é que é? $100 mil, não é? 500 mil dólares, 10% são $50 mil. Irmão, só um mês do dízimo dele na igreja, o pastor pode chegar já na comunidade. Irmãos, os vossos dízimos levem ali atrás. Mas agora veja, o homem dá o dízimo, não é o dízimo mais poderoso, mas ele dá um dos dízimos mais poderosos na comunidade dele. Mas sabe o que ele entendeu? 10% é sua base. 10% é sua base. 10% é muito pouco diante daquilo que eu posso o quê? Fazer pelo meu Deus. Tem projeto de construção, o cara põe mais do que todos. Tem trabalho de evangelismo, vai para o evangelismo. Ele gosta muito de trabalhar com jovens, porque ele tem a ambição de levantar futuros jovens empreendedores, milionários e cristãos na Nigéria. Tem conferência de jovens, o cara está lá. Ele pode cancelar conferências internacionais que vão lhe remunerar para estar dentro da comunidade dele, a empoderar o pessoal da onde? Da comunidade dele. Não existe melhor forma de você honrar a Deus com aquilo que você tem. Então o cara tem conhecimento, tem experiência, tem habilidade, tem todas essas coisas, ele honra a comunidade dele. Porque honrar é o quê? Honrar é dar. Aleluia. Isso, celebra o nome do Senhor Jesus. Por conta do tempo, eu vou deixar uma última fala e vamos fechar o culto, porque eu tenho um programa para cumprir. Mas vejam o que o vosso pastor fez. Eu poderia ter ido para esse meu programa mais cedo, mas eu disse ao programa, eu tenho um compromisso com a minha igreja. Então eu tenho que ir pregar primeiro para a minha comunidade, e depois disso eu posso vir aqui para vos honrar. Anote aí para podermos fechar. E vamos dar sequência no próximo domingo, porque o próximo domingo vai ser extraordinariamente extraordinário. Vai ser. Aleluia. Anote aí. Deus nunca vai nos deixar na mão se a intenção do nosso coração for a de honrá-lo. Se a intenção do nosso coração for a de honrar a Deus, Deus nunca vai nos deixar na mão. Aleluia. Honre o Senhor com teu melhor, em nome de Jesus Cristo. Celebra o nome do Senhor Jesus. Isso, vamos celebrar o Senhor bem forte. Aleluia. Bem rápido, prepara o seu dízimo, a sua oferta.